Em 91, esse é o treinador do Vasco. Porém, o Eurico queria falar para os jornais que ele ia me anunciar como treinador. Mas aí, o que aconteceu? Isso em 91, hein? Até depois eu vou chegar. O que aconteceu? O Manuel Monteiro, um diretor, anunciou, falou para uma rádio primeiro. Aí ele ficou aborrecido, não me colocou como técnico. Moral da história, foi aí que eu fui técnico para o América. Eu fui para o América, em 91. Eu fiz uma campanha boa no América, e aí acabou o Campeonato da Carioca, veio em 92. O Nelsinho, que entrou no Vasco em 91, ele foi para a Arábia. Aí o Vasco veio me contratar. E me contratou. Porra, cara, nós fizemos um time, não vou dizer imbatível, porque não existe esse futebol. Mas quase que imbatível, porque o time era muito bom. Muito bom. A campanha foi uma campanha realmente excepcional, porque foi um dos campeonatos que nós ganhamos invicto no clube. Se eu não me esqueço, o Vasco naquela época não tinha sido campeão invicto. Tivemos a supremacia porque o nosso time, posso falar a verdade, naquela época era muito melhor do que os outros, mas muito melhor que o outro, com 44 gols, 10 gols contra. Jogamos a final, falando nisso, nós jogamos a final dentro do Maracanã. E o Flamengo tinha um time bom, hein? Acima de tudo, experiente, comandado pelo nosso grande maestro, né? Um abraço, Júnior, que nós sempre estamos nos falando aí todas as vezes. E era um timaço, e você vê, era um time de tantos craques que o Edmundo e o Júnior se desentenderam dentro de campo e os dois foram expulsos. Eu não me lembro quem fez o gol do Flamengo. Eu não me lembro. Aliás, eu não me lembro quem fez os gols dos dois jogos. O jogo foi 1-1. Nós já tínhamos sido campeão com uma rodada de antecedência. E houve até uma brincadeira, eu não sei quem foi do Flamengo, não sei quem foi na época, comentou o seguinte: não, nós vamos olhar para botar água no chope do Vasco. E eu, de brincadeira, eu respondi: porra, vai botar água no chope por quê? Que se nós já bebemos toda, nós já somos campeões. Não tem água de chope, pô. O chope nós já bebemos. E o jogo foi empatado. Foi um jogão em São Januário. Mas ia ofuscar, se realmente o Flamengo ganha, ia ofuscar o campeonato do Vasco. Mas isso realmente não aconteceu. O Vasco tinha uma brilhante, nós, na classificação, nós ganhamos do Botafogo de 1-0, empatamos com o Fluminense, empatamos com o Flamengo. E no segundo turno nós ganhamos do Botafogo de 3-1, ganhamos do Fluminense de 1-0 e empatamos com o Flamengo. Porra, era uma supremacia muito grande. E aí a vida foi rolando, foi continuando. Não, na realidade o que aconteceu foi o seguinte: houve uma promessa, umas coisas todas de aumentar o salário, esse negócio, toda vez que a gente chega. E eu realmente, na minha opinião, né, do Vasco é que pagava, eu ganhava um salário que era irrisório. Pô, mas eu não tinha essa supremacia de título. E, pô, eu era muito baixo. Falei, não vou ficar, eu vou me embora, o time está pronto, quem quiser entrar pode entrar, mas eu não vou ficar, porque o meu salário não condiz. Nisso, surgiu até uma polêmica muito grande, porque seu Antônio Soares Calçada me chamou e eu fui encontrar com ele. Olha, isso é história verídica. Nem no meu canal ainda acontece a história, mas estou contando aí para vocês no livro. Seu Antônio me chamou para a gente ir no Adegão Português, que ele queria falar comigo. E ele realmente falou. Ele chegou e falou: olha, Joel, o negócio é o seguinte, você fica no Vasco, nós vamos te pagar o salário, vamos conversar sobre isso, e está tudo certo. Isso não é dia de falar isso, essas coisas todas, porque o clube está em festa e parará pão duro. Só que nós estávamos festejando na adega do Castrinho, que era no final do Leblon. De lá eu saí direto para o Leblon. Cheguei e sentei.
Como o Eurico sabia de tudo no Vasco, a primeira coisa que eu sentei, o Eurico senta aqui perto de mim, aquele jeito dele, do Euricão. O que foi, doutor Eurico? Eu já estou sabendo que você foi encontrar com Calçada e com o Manuel Monteiro. Eu falei, fui, eu estou sabendo que ele está te prometendo um salário. Aí eu falei, realmente, isso é verdade, está me prometendo um salário. Então eu vou dizer o seguinte, quando é que eles te prometeram? Eu falei, um exemplo, me prometeu 5, então eu vou pagar 10, vou pagar o dobro. Para você saber, aqui quem manda no Vasco sou eu, o departamento do futebol é comigo, não tem nada que falar com ninguém, não sei o quê. O Roberto estava saindo do mundo do futebol e estava indo para o mundo da política. Aliás, ele foi eleito com uma ampla margem de votos. O Edmundo era um jogador que tinha recebido uma proposta milionária do Palmeiras, na época. Se eu me lembro, acho que foi a maior proposta daquela, de 2 milhões de dólares, a maior proposta de clubes aqui dentro do Brasil. Eu vou falar a verdade, foi bom para o Vasco, foi bom para o Palmeiras, que o Edmundo virou ídolo no Palmeiras também, porque ele era um grande jogador, com certeza, ídolo. Tanto que o apelido dele de animal não era à toa, né? E, na realidade, o Edmundo, quando começou, ele era quarto homem de meio de campo, pelo lado direito. O Nelsinho, e depois eu dei sequência a esse trabalho, nós colocamos ele de meia ponta de lança. 25 jogos, 16 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Era um time muito jovem, mas muito competente. Como eu falei, esse time todo, a maioria veio das categorias de base, que eu conhecia muito bem, que eu trabalhei com a maioria dos jogadores e eu conhecia. Porque nós ganhamos do Botafogo e empatamos com o Fluminense. E depois nós ganhamos do Flamengo. Isso na Taça Rio, nós ganhamos do Botafogo, empatamos com o Flamengo, e empatamos com o Fluminense e ganhamos do Flamengo. Então teve uma supremacia muito grande para a gente sermos campeões mais uma vez. Mas nós tínhamos um negócio, a gente não gostava de jogar contra os times de menos poder aquisitivo. Você veja que nós perdemos para o Americano, como eu já contei a história para vocês, perdemos por Interriense. Esse jogo foi em Três Rios, cara, o campo lotado, o campo pequenininho. Porra, a gente tinha dificuldade, porque o nosso time era muito habilidoso. E perdemos para o Bangu também. A final do campeonato foi uma final realmente muito difícil. Naquela época, o Vasco tinha muita dificuldade de pagar do Fluminense. Então, o primeiro jogo, nós ganhamos de 2-0, até com relativa facilidade. Ganhamos bem o jogo, tranquilo. O Fluminense estava completo e vários jogadores do Fluminense ganharam cartões amarelos e foram expulsos. E o Fluminense tinha uma dupla de centroavante que era muito boa. No segundo jogo, eles ficaram meio desfalcados, mas nós perdemos do jogo de 2-1 e agora? E fomos para o terceiro jogo. O terceiro jogo emblemático. Nesse jogo, eu até entrei meio carregado do Vasco, porque eu botei 3 zagueiros, eu disfarcei um dos nossos jogadores como terceiro zagueiro, porque a dupla de centroavante do Fluminense, eu não me lembro, acho que era o Washington e o Iésio, eu não me lembro, que no jogo me quebrou. E eu botei 3 zagueiros, nós empatamos o jogo, e o Bismarck foi bater o pênalti. Eu me lembro que eu estava se eu me lembro muito bem, eu me lembro que eu estava no túnel do Vasco, e o Eurico do meu lado falou assim, pô, o Bismarck é que vai bater? Eu falei, ele vai bater. Porra, mas ele perdeu o pênalti. Eu falei, porra, mas ele ontem bateu e fez todos os gols. Ele é um craque, ele vai fazer o gol. Porra, o Bismarck não foi lá e perdeu o pênalti, cara. Porra, me deixou... se eu perco o jogo, meu irmão, eu ia pro quiabo. Mas nós ganhamos, nós fomos campeões. Nós ganhamos. Graças a Deus que nós ganhamos. Porque você vê só, quer dizer, o Eurico falou, mas é o Bismarck que vai bater? Mas ele não bateu mal, não sei o quê. Eu falei, não, ele vai bater porque ele é um craque. Não, e isso foi no primeiro tempo.
E o Bismarck entrou no vestiário chorando e queria sair do jogo. Falei, tu não vai sair do jogo. Porra, eu te dei moral. Agora tu vai sair, vai me deixar na mão? Pô, tu não vai me deixar não, você vai continuar. Aí ele voltou, jogou pra caramba, continuou e o Vasco mais uma vez foi campeão. Geralmente, esses jogos de campeonato, principalmente importantes, finais de campeonato, eles se definem muito na hora do jogo e definem muito no meio da semana quando você está dirigindo. Muito no meio da semana. E mais uma vez o Vasco foi campeão. Entrou Jair Pereira. Entrou Jair Pereira e foi campeão. Foi campeão. Fez o tricampeonato do Vasco. Fechou como tricampeão merecidamente. Também é um grande treinador, pô. Trabalhou na seleção olímpica. Quando eu saí do Vasco, eu fiquei que nem água morna. Vai para um lado, vai para o outro. Foi quando Paulo Maracajá me chamou para ir para a Bahia. Você não quer vir para a Bahia? Junto com o empresário Léo Rabelo. Não posso esquecer do Léo. Porra, cara, surgiu uma proposta na Bahia, você não quer ir para a Bahia? Aí eu falei assim, porra, ir para a Bahia? Porra, não vou para a Bahia. Porra, a proposta é muito boa, o time não sei o quê, é o Bahia, Paraná, Pão Duro, coisa e tal. Eu era meio desafiador. Quando eu fui para a Bahia, quando eu soube da real condição, era o seguinte, naquela época, tinha 4 turnos na Bahia. E o Bahia tinha perdido 2. Não, tinha perdido 1 e o outro, eu cheguei lá um jogo antes para jogar. O Vitória, nessa época, era vice-campeão brasileiro. Olha só, perdeu para o Palmeiras a final. Eu cheguei lá, primeiro jogo, eu cheguei numa quarta-feira, choveu pra cacete. Na quarta noite, treinei na quinta, na sexta eu fiz um coletivo e domingo eu fui pro jogo. O que aconteceu? Eu tomei de 4. Tomei de 4-1. Tomei de 4-1. Falei, meu Deus do céu. No outro dia, 7h30 da manhã, Paulo Maracajá estava me ligando. Me ligou de manhã, falou, Joel, tenho que te explicar uma coisa. Não acredite em tudo que você vê, Joel Natalino. Falei, por quê? Eu sei que você gostou do jogador. Mas esse jogador, Joel Natalino, todos os treinadores que vêm aqui gostam dele. E ele nunca rendeu aquilo que a torcida estava esperando. Presta atenção, Joel Natalino. Aqui as coisas é diferente, não é igual do Rio de Janeiro. Aí eu falei, Paulo, eu vou fazer um time e nunca mais eu perco por Vitória. Aí ele virava para mim e falou, Joel Natalino, não me faça promessas. Eu falei, não é promessa, é realidade. Aí eu vim aqui no Rio, peguei um beck do Olaria e peguei um meio de campo, um cabeça de área. Peguei um ponta direita do Bangu, peguei o lateral esquerdo, que eu conheci o futebol carioca, o lateral esquerdo do Itaperuna, veio um centroavante de São Paulo, Raudinei, veio meio time, essa que é a verdade, eu fiz um time. O que aconteceu? Eu nunca mais perdi para o Vitória e nós fomos campeões da Bahia. O Vitória ia ser tricampeão, nós nunca mais. Fizemos um gol aos 45 minutos. Eu nunca vi aquilo, cara. Só Nosso Senhor do Bonfim. Quando nós fizemos o gol, quando eu acordei do meu sonho, eu estava na igreja, a igreja de São João do Bonfim lá, Nosso Senhor do Bonfim lá. Porra, meu irmão, com a torcida, com todo mundo. Para você ver, é um título que até hoje a torcida do Bahia lembra. Porque foi um time inesquecível, porque o Bahia não era campeão, já tinha até música formada lá pro Bahia, porque não ganhava do Vitória. Não podia ganhar, o Vitória não tinha massa.